O Dr. Antony Levatino praticou 1.200 abortos, até que ele se deu conta do absurdo que ele estava fazendo. Neste vídeo nós veremos uma descrição de como é feita essa prática. Nós veremos como as feministas no Brasil querem ampliar o direito, entre aspas, direito, porque não é um direito, é um pecado, querem ampliar o aborto para toda a rede pública de saúde, em qualquer caso, em qualquer tempo. A situação do Brasil não é fácil, mas é preciso ter presente que há um grande movimento conservador se levantando e atuando contra o aborto. Neste canal, nós apresentamos há poucas semanas atrás, alguns vídeos de alguns dias atrás, inclusive, todas as campanhas que têm sido realizadas atualmente contra essa prática, que é a prática de um crime contra uma criança indefesa no ventre da sua mãe. Agora nós veremos o que significa o aborto, porque é muito mais fácil para algumas pessoas acharem que estão se livrando de células que estariam dentro do seu corpo. Na realidade, o feto não tem a mesma constituição genética da mãe, o feto nem sequer tem o mesmo tipo sanguíneo dela. É um outro ser que está sendo, de forma violenta, assassinado dentro do ventre materno. Esse doutor Antony Levatino faz essa descrição e ele comenta por que ele desistiu de praticar o aborto. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça agora mesmo. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, há um link, há um botão de inscrição. E ao lado desse botão há um sino que deve ser ativado para a pessoa receber as publicações novas desse canal. Se você não quer perder nenhum dos vídeos que têm sido publicados, ative o sininho, além de se inscrever no canal. É muito importante que nós divulguemos essas informações e que nós possamos criar uma articulação de pessoas que estão preocupadas com os rumos do Brasil. As feministas não estão paradas, elas estão se articulando, elas agora mesmo estão querendo ampliar o aborto no Brasil, para todas as circunstâncias, em qualquer tempo. A partir de segunda, a gente tem que começar outra briga que obrigue todos os hospitais do SUS a oferecer o aborto legal, porque é lei. Se é um procedimento previsto pelo SUS, os hospitais têm a obrigação de oferecer. Tem que haver algum tipo de multa para o hospital que se recusa. Como esse Twitter, há inúmeros outros. O feminismo não é favorável às mulheres, é uma leitura marxista aplicada ao sexo, criando uma espécie de luta de classes entre o homem e a mulher. O feminismo não quer o bem da mulher, ele instrumentaliza a mulher em função de uma ideologia, de uma falsa ideologia socialista que está, infelizmente, presente em inúmeras pessoas que saem por aí defendendo o aborto. Recentemente, o Instituto esteve em frente ao hospital aqui em São Paulo, que é praticado o aborto, entre aspas, legal. Esse é um ponto importante. As abortistas querem dizer que o aborto é um direito da mulher, quando na realidade o aborto não é punido em 3 casos atualmente no Brasil, o que não é a mesma coisa de dizer que o aborto deixa de ser crime. Infelizmente, desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, hospitais começaram a oferecer aborto na rede pública, mas ainda restrito apenas a alguns hospitais. Eles querem ampliar muito mais do que isso. Na quinta-feira, há uma semana atrás, o Instituto esteve na frente de um desses hospitais para defender um grupo Pró-Vida que havia sido agredido por pessoas que achavam que o aborto de tal maneira é um direito delas, que era um absurdo e era inaceitável que pessoas estivessem na frente de um hospital rezando contra o aborto. Aquelas pessoas que defendiam a vida estavam dentro de uma jornada de 40 dias, faziam parte de um movimento que é chamado 40 dias pela vida e que ficavam, portanto, 40 dias na frente de um hospital. De um outro lado da calçada, rezando o terço. Infelizmente, eles foram agredidos e o Instituto esteve lá para defendê-los. E nós fomos depois objetos, também nas redes sociais, de acusações e de calúnias que já foram aqui postadas nesse canal. Ao final deste vídeo, nós incluiremos os links para essas postagens, que elas demonstram a radicalidade e a decisão que essas pessoas têm, essas que defendem o aborto, de levar essa prática abominável tanto aos olhos dos homens, porque a morte de um outro ser humano
mas sobretudo abominável aos olhos de Deus, porque é um pecado. Eles querem levar isso a uma espécie de ampliação máxima. Há projetos no Congresso Nacional, há demandas na Justiça, querendo permitir o aborto em qualquer caso, em qualquer período da gestação. Nós vamos ler aqui agora, nós vamos ver primeiro a descrição desse médico que eu comentei no começo desse vídeo, que desistiu de fazer o aborto após ter praticado 1.200 abortos. Ele vai explicar por que ele desistiu. É importante entender isso que se passou com ele, porque em determinado momento ele percebeu que ele não estava tratando com uma célula inerte dentro de um corpo humano, que era o corpo da mãe. Ele estava tratando com uma vida, com o filho de alguém que estava sendo assassinado no ventre da própria mãe. 2 months short of my daughter Heather's 6th birthday, she was killed in an auto accident and literally died in her arms in the back of an ambulance. Anyone who has children might think they have some idea of what that feels like, but unless you've been through it yourself, you have no idea whatsoever. I know people find it hard to believe, but what do you do after disaster? You bury your child and then you go back to your life. And I don't remember exactly how long it was after my daughter died that I showed up at Albany Medical Center OR number 9 to perform my first second trimester D&E abortion. I wasn't thinking of it as anything special. This was routine to me. But I reached in, literally pulled out an arm or leg and got sick. You know, earlier on I described stacking up body parts on the side of the table. It's not to, gross people out, to use a simple term. When you do an abortion, you need to keep inventory. You have to make sure you get 2 arms and 2 legs and all the pieces. If you don't, your patient's going to come back infected, bleeding, or dead. So I soldiered on and finished that abortion. And I know it sounds, as I said, hard for people to believe, but I'm telling you straight up my experience. You know, after over 1,200 abortions, first and second trimester up to 24 weeks and all the rest of it, and being very dedicated to it, for the first time in my life I really looked. I really looked at that pile of body parts on the side of the table. And I didn't see her wonderful right to choose, and I didn't see all the money I just made. All I could see was somebody's son or daughter. And I stopped doing late-term abortions after that, and several months later stopped doing all abortions. Pela primeira vez, o Dr. Anthony tinha visto aqueles pedaços de corpos humanos como eles de fato são. Pernas e braços de um bebê abortado. Ele deu esse testemunho numa comissão na Câmera dos Estados Unidos. E nós vamos ver agora a descrição de como é feito esse aborto. And I'll now begin by introducing today's witnesses. The first witness is Dr. Anthony Levatino. Dr. Levatino is a board-certified obstetrician gynecologist. Over the course of his career, Dr. Levatino has practiced obstetrics and gynecology in both private and university settings, including as an associate professor of OB/GYN at the Albany Medical College. And Dr. Levatino, we'll begin with you. Welcome. Thank you, Chairman and members of the committee. I only have 5 minutes, so I'm going to get right to it. Second trimester D&E abortions performed between roughly 14 and 24 weeks of gestation. Your patient today is 17 years old. She's 22 weeks pregnant. Her baby is the length of your hand plus a couple of inches. And she's been feeling her baby kick for the last several weeks, but she's asleep on an operating room table. You walk into that operating room scrubbed and gowned, and after removing laminaria, you introduce a suction catheter into the uterus. This is a 14 French suction catheter. If she were 12 weeks pregnant or less, basically the width of your hand or smaller, you could basically do the entire procedure with this. But babies this big don't fit through catheters this size. After suctioning the amniotic fluid out from around the baby, you introduce an instrument called a Sofer clamp. It's about 13 inches long. It's made of stainless steel. The business end of this clamp is about 2.5 inches long and 1/2 inch wide. There are rows of sharp teeth. This is a grasping instrument. When it gets a hold of something, it does not let go. A D&E procedure is a blind abortion, so picture yourself introducing this and grabbing anything you can blindly and pull, and I do mean hard, and out pops a leg about that big, which you put down on the table next to you. Reach in again, pull out an arm about the same length, which you put down on the table next to you. And use this instrument again and again to tear out the spine, the intestines, the heart and lungs.
Head in the baby that size is about the size of a large plum. Can't see it, but you've pretty good idea you've got it if you've got your instrument around something and your fingers are spread about as far as they go. You know you did it right if you crush down on the instrument and white material runs out of the cervix. That was the baby's brains. Then you could pull out skull pieces. And you have a day like I had a lot of times, sometimes a little face comes back and stares back at you. Congratulations, you just successfully performed a second trimester D&E abortion. You just affirmed her right to choose. Depois de 1.200 abortos, ele se deu conta que aquilo que ele estava fazendo era inaceitável. Houve um momento que a consciência dele acordou. Infelizmente, não é o que tem acontecido no Brasil. Feministas aqui querem ampliar o direito do aborto. Nos Estados Unidos, diversos estados da federação têm criado leis restritivas ao direito do aborto. No Brasil, nós temos a expectativa que isso ainda venha a acontecer, mas por enquanto as notícias que saem são na linha oposta. Eles querem, de um lado, ampliar o aborto para toda a rede pública, e do outro, como ficou claro com esses fatos que ocorreram aqui em São Paulo, na frente de um hospital, querem silenciar os que são contrários ao aborto. Nessa ocasião, uma das pessoas, defensora do aborto, que estava lá, naquele local, em frente a um hospital que se praticava o aborto no Brasil, inconformado com a nossa presença, dizia que era absurdo que as pessoas se manifestassem contra o aborto. Em uma matéria do ano passado, o portal de notícias UOL, para chamar a atenção do aborto e querer vencer a resistência dos católicos, publicou uma matéria que dizia: mãe católica, médica, assume o principal serviço de aborto legal, entre aspas, do Brasil. A matéria diz que só em 2017 esse hospital já tinha praticado mais de 400 abortos, ou seja, mais do que um por dia. Nós não temos os números atuais, mas são certamente muito maiores. O aborto é, hoje, a principal causa de morte dos seres humanos. A dona Selene, que foi entrevistada naquela barraca das 40 dias pela vida, o vídeo dela está aqui nesse canal também, ela diz isso, esse dado, ela dá claramente esse dado: hoje em dia a principal causa de morte é o aborto. Alguém poderia dizer que o Brasil, sendo um país majoritariamente católico, cristão, jamais permitiria uma coisa dessas. Não é o que tem acontecido no Brasil e no mundo. Eu tenho uma matéria da Itália, do UOL também, desse portal UOL, no dia 29 de outubro deste ano, 2019. 7 médicos são acusados de homicídio por recusarem a fazer aborto na Itália. Na Itália aprovaram o aborto, eu não sei se em todos os casos, mas em alguns casos certamente, e garantiram aos médicos o direito de apresentarem o que eles chamam de objeção de consciência. Ou seja, um médico pode se negar a fazer o aborto. Há no Brasil um problema também para esse pessoal que defende o aborto, porque a grande maioria dos médicos não aceita matar uma criança no ventre da sua mãe. Infelizmente, apesar de eles garantirem a esses médicos que eles não seriam processados, eles estão sendo. Vejam o que diz a matéria. Valentina Miluzzo morreu em 2016. Ela estava grávida de gêmeos que não teriam chance de sobreviver, segundo diz a matéria. A matéria não diz por que ela morreu, ou não diz qual é a causa, qual é a relação disso com o fato de ela estar grávida de gêmeos. Mas 7 médicos tinham se recusado a fazer o aborto por objeção de consciência, que eles chamam de objeção moral. O chefe do departamento diz que não houve nada na postura dos médicos que tenha causado a morte dessa mulher. Entretanto, a justiça italiana está processando esses médicos porque eles se recusaram a fazer o aborto. O mesmo vai se passar em outros países. O mesmo vai se passar aqui no Brasil. É uma ingenuidade imaginar que o aborto, sendo imposto a todos os hospitais, como querem os feministas, que ele não levará à perseguição àqueles que se recusarem a proceder ao aborto. Naquele Twitter que nós colocamos no início desse vídeo já dizia isso, falava de multa para hospitais, de multa para começar uma perseguição judiciária, para que depois termine até mesmo em prisão, é um pulo muito pequeno. Nós estamos entrando numa espécie de espiral,
em que o, entre aspas, direito ao aborto vai crescendo no Brasil e no mundo inteiro. E aqueles que têm uma posição moral, que defendem a vida e que são contra o aborto, cada vez mais são perseguidos, são intimidados e são convidados ao silêncio, quando não dizem que a pessoa só pode ter uma posição moral dentro de um templo religioso. Nós estamos chegando numa época de uma perseguição religiosa que se avizinha, e nós temos que nos unir, nós temos que perceber o que está acontecendo. Uma das campanhas do Instituto é exatamente contra o aborto. Nós somos a favor da vida, porque nós somos contra o aborto por um motivo religioso. Há muitos especialistas, inclusive uma das principais líderes que foi passando por toda a América Latina, conseguindo a liberalização do aborto, Dom Bertrand, em um vídeo que fez aqui no canal, está e será colocado ao final deste vídeo o link para esse outro vídeo do príncipe Dom Bertrand. Ele comenta como ela dizia nas palestras em que fazia que eles tinham conseguido uma grande vitória. E essa consistia no quê? Consistia em silenciar o argumento religioso. Se a pessoa é contra o aborto por mera conveniência sentimental, se ela é contra o aborto porque ela acha que simplesmente a lei é contra, nada impede que com o tempo o sentimento mude e a lei mude. A pessoa só é eficazmente contra o aborto se ela tem uma posição moral e religiosa. E por isso nós sempre tocamos no assunto religioso. O aborto, antes de tudo, é um pecado que ofende a Deus. Ele mata um ser humano, o que já em si é inaceitável, mas ele ofende a Deus. E esse é um ponto muito importante. Nós não podemos cair nessa armadilha de silenciar o argumento religioso. E nós temos que nos articular. Nós temos que criar um movimento de opinião pública que esteja disposto a ir às ruas, que esteja disposto a defender esses princípios. Para isso eu peço que você, se gostou desse vídeo, compartilhe entre seus amigos e considere seriamente ajudar as atividades do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. O Instituto depende dessas ajudas, depende dos seus amigos, dos seus simpatizantes, para poder manter as suas atividades. Se você gosta dessas atividades, se você percebe, por exemplo, esse caso do aborto deve ser combatido de forma eficaz, considere fazer um donativo para manter essas atividades. Nós vamos colocar também na descrição desse vídeo um link para uma petição contra o aborto. Nós temos que nos manifestar, nós não podemos nos omitir. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!